Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Mais um sábado abençoado, né? Na presença de Deus. Deus os abençoe. Agradeço cada um pelas mensagens, são importantes para mim. Agradeço a Deus pela nossa vida, pela sua família, pela minha família. E eu estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Vamos começar mais um vídeo assim. Pai, obrigado pela semana que termina. Obrigado pela noite de repouso, pelo alimento, pela família abençoada que tu me deu, Pai. Não somente a família das redes sociais, mas também as famílias de sangue. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minhas conversões, por alto pensamento, por ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer que agradou o Senhor, perdoa. Perdoa da minha casa, perdoa da minha família. E tente ter sido teu filho, Pai, para nossas falhas. Fala conosco, Pai, hoje no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 19. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O Senhor tem a falar e não que nós queremos ouvir. Amém e amém. Irmãos, estamos prestes a terminar fechar o livro de Deuteronômio. Seguido, nós fechamos até números, né? Gênesis e alguns pequenos, e poucos capítulos. No livro na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 19, mostrando, ensinando a fé de Abraão, que teve a promessa de Deus, recebeu, e não importou com a sua velhice mas não enfraqueceu na fé, continuou firme na fé, continuou firme no propósito que Deus colocou na vida dele. Muitas vezes, a promessa de Deus que ele quer demora na nossa vida, que a gente não vai desistir, a gente enfraquece, desanima. Mas Abraão nos mostra que não é o nosso tempo, é no tempo de Deus. Abraão não desistiu nem enfraqueceu. Então diz assim, capítulo 4, versículo 9. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amontecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não olhou para o tempo da promessa, não olhou para o seu corpo já cansado, debilitado, e não olhou para o amortecimento do ventre da Sara, assim, Sara não tem mais o desejo da mulher, como ele também não tinha. Agora, mas ele continua firme na promessa, lutando, trabalhando, correndo atrás, sempre com Deus na frente. A vitória dele veio. Deus fez a semente dele como pó da terra. Ele deu o povo como herança a Abraão, o povo da terra. Então, meu irmão, a promessa na minha vida, na tua vida, ela não vai falhar. Ela não vai voltar. Agora, vigie, obedeça, faça de acordo com o que Deus ensina. Não muda do propósito que ele colocou na tua vida. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não confie em homem, confia nem em palavra de homem, confia somente em Deus. O que ele falou na tua vida vai se cumprir. Assim, Abraão nos ensina a ter fé, a não desfalecer durante as lutas, as tempestades, nem diante de nada. Diante do homem, ele manda a gente continuar, me ensina a gente continuar firme. Essa é a mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 19. Livro de Deuteronômio, no capítulo 32, do versículo 1 ao 43,
é o último cântico de Moisés. Foi um hino de agradecimento, um cântico de adoração que, que Moisés fez para ensinar ao povo de Israel, para ensinar a nós, que nós devemos alegrar o Senhor, no Senhor, diante das lutas, da tempestade, de tudo que passa, do deserto, diante de tudo, e lembrar que Deus é maior. Que nós devemos sempre estar de ouvido aberto, atento ao que o Senhor tem que falar conosco, obedecendo os mandamentos, os estatutos que Ele deixou através de seus servos. Aqui nós vemos a Moisés, mesmo sabendo que ele não ia entrar na terra prometida, aquele povo ia agora sob outra mão, que era Josué, mas a alegria dele, porque sabia que foi um homem escolhido por Deus, que estava preparado por Deus. E a alegria dele também, porque Josué, desde o Egito até a esse bom ponto onde Moisés entregou, foi ensinado, foi instruído por Moisés. Ele vê o tanto que Deus trabalhou na vida dele, a alegria dele, saber que Deus sempre nos amparou. Talvez nesse momento, desse canto, ele tenha aquela tristeza de pensar, por que eu não vigiei? Nós temos isso. Por que eu não obedeci, não fui de acordo com o que o Senhor me ensinou? Por que eu fraquejei? Por que eu olhei para o homem e não olhei para Deus? Que quando ele bate na rocha, Deus manda ele falar, ele bate irado, porque o povo tinha irritado ele. Aí é aonde vai a fé do homem. Ele se indigna, ele se ira e sai do propósito que Deus colocou na mão, colocou nele. Ele afasta. E Deus não quer que nós vivamos assim. Mas Moisés teve a alegria de ver seus filhos sacerdotes, aquele que ele ensinou, o povo que ele trouxe até ali, que a promessa continua na vida dele, que ele permaneceria firme. E assim ele se alegra porque, como Deus recolheu Arão, iria recolher também. Então, nós devemos nos alegrar. Por isso que nós devemos estar firmes nas promessas do Senhor, ouvindo, escutando, fazendo o que o ensinamento do Senhor nos ensina, não afastando, apesar, irmão, que nós, sendo homem, sendo carne, nós afastamos, nós irritamos o Senhor. Mas o amor do Senhor é tão grande por nós, que Ele deu seu Filho para vencer por nós. Aí a gente tropeça num ponto, pede perdão, é perdoado. Mas já pensou que se fosse como no tempo da lei, o que seria de nós, hein? A lei ainda permanece, não retirou a lei. Mas ainda há tempo. Não precisa você sacrificar animais, de sangue de animais, para seu pedido de perdão. Hoje você tem acesso diretamente ao trono para falar com o Pai. O que Deus quer de nós para falar com Ele? Que nós nos santifiquemos, que nós vigiemos. A vigilância e a santificação é importante. Muitas vezes a gente quer entrar no trono, até o trono do Senhor, falar com Ele, com a mente impura, com o coração impuro. Deus não agrada. Então, Moisés, tudo que ele passou, mas ele tem alegria.
de ver que o propósito que Deus fez foi quase todo cumprido, a não ser por uma pequena falha dele, onde mostra, irmão, que para Deus não existe pecado nem é pecado. O erro, o pecado de Moisés, fosse irá e desobedecer o mandamento do Senhor. Mas vamos ver o que ele fala no canto de Moisés. Inclinai os ouvidos ao céu, falarei e ouça a terra as palavras da minha boca. Proteja a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como orvalho, como chover sobre a erva, como as gotas de água sobre a terra. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são. Deus é verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa de seus filhos. Recompensai assim o Senhor, povo louco e ignorante, não é ele teu pai que te adquiriu e te fez estabelecer? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para o ano de muitas gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, estabelecemos os povos conforme o número de seus filhos, porque a porção do Senhor é o seu povo, e a qual é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e no ermo solitário, cheio de uivo, secou. Aqui não dá para ler mais. Não tem que pegar a Bíblia aí no pedaço. Então, aqui mostrando a grandeza de Deus, mostrando que aquele povo que estava ouvindo aquele canto, ele irritou o Senhor. Ele afastado do Senhor. Ele não tinha gratidão para o Senhor por tudo que ele fez. Tirar debaixo do chicote de Faraó e levar até a terra prometida. Eles não foram gratos ao Senhor. Esse canto é um alerta. Pensa que não está buzinando aí, dele. É um alerta para nós. Porque nós vigiamos, não irritemos. Andar em vigilância, obediência. É um canto que nos alerta. Andar em obediência, porque Deus é grande. Ele vê todas as coisas. Ele sabe onde você é machucado. Ele sabe todas as coisas. É um cântico para nos ensinar a não afastar do Senhor, e ter uma vigilância eterna, constante, para agradar a Deus. O versículo 40 aqui, meu irmão, é difícil, né? A Bíblia é grandinha. Do 44 até o 47 diz assim: outras demonstrações. E veio Moisés falou todas as palavras deste canto aos ouvidos do povo, e ele, Oséias, continuou. E acabando Moisés de falar todas essas palavras, todo Israel disse: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, e dela possuir. Ele fala os ensinamentos dele, que Deus deu através dele, as lutas que eles passaram. Se ele contar em obediência e vigilância, eles possuirão e a família, as heranças deles, herdarão a terra prometida. Serão assentados ali por Deus. Mas aqui nós vemos, já não são os que saíram do Egito. Os saíram do Egito são somente dois. Então aquela geração que nasceu no deserto,
por causa do pecado dos pais que profetizaram que eles iam morrer no deserto. Então a geração dele foi cumprida a palavra, promessa do Senhor a toda aquela geração, aos filhos, aos netos, onde nós devemos, irmão, sempre lembrar, Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é paz, mas Ele também é justiça. Ele fez justiça àquele povo. Mas a promessa que Ele fez a Abraão, Isaac e Jacó foi cumprida. Capítulo 48 a 52. Deus manda Moisés subir ao monte e morrer, para morrer. Agora, olha a obediência de Moisés. Assim como Arão obedeceu. Ele sabia que não tinha mais jeito. Sabia que pela graça de Deus, pelo amor de Deus, ele estava salvo. Mas Deus fala, ele podia muito bem questionar com o Senhor. Ou esperar não ser morrer ele mesmo, ser desobediente e não querer ser bom morto. Mas ele foi obediente. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moab, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirá, recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão. Morreu no monte Ó, e se recolheu a seu povo. Porquanto transgrediste contra mim, no meio de Israel, as águas de Meribá, em casa no deserto de Zim. Pois não me sacrificar no meio de Israel, pelo que verá a terra diante de ti, porém não entrará guerra na terra que darei aos filhos de Israel. Aqui chega o fim de Moisés, o trabalho dele, da luta dele aqui na terra. Ele se purifica, sobe ao monte, entrega seu espírito ao Senhor. Ele é recolhido ao povo dele. Mas Deus foi tão justo com Moisés, tão bondoso, que ele mostrou toda a terra, toda a campina, toda a promessa. Ele mostrou, está diante dos olhos dele, para ele contemplar e ver que a promessa de Deus sempre cumprida no povo, para o povo de Israel, para a herança de Jacó, de Isaac, de Abraão. Então Moisés morreu em paz, porque ele teve paz com Deus. Desse decorrer, quando Deus falou com ele que não entraria nele na terra prometida, até quantas vezes ele se curvou para pedir perdão, ficou arrependido. Mas a palavra de Deus, ela foi cumprida. Essa é a mensagem do livro de Deuteronômio, capítulo 33, 32. Amanhã, segunda, a gente encerra. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, que teu o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado por mais um vídeo. Obrigado por cada vida que está junto comigo, Pai. Irmãos, a última profecia da Bíblia que está para se cumprir é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que está vindo, esperando o soar da última trombeta. Ele virá. O tempo e a hora é o tempo e a hora de Deus. Jesus fala que nem ele sabia esse tempo, somente o Pai. Vamos ser gratos a Deus por tudo. Vamos vigiar e nos preparar para quando Jesus vier nos buscar. Ele virá. Que Deus abençoe. Jesus te ama.
Eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Que as bênçãos, a graça, a paz do Senhor estejam sobre a nossa vida. Amém.